3, 2, 1. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Gamer Profile Podcast. O podcast que tem a responsabilidade de fazer um 360 no meu convidado ou na minha convidada e descobrir e entender como foi a jornada dessa pessoa dentro da indústria de games ou dentro do universo de games, seja de uma forma profissional ou de uma forma como fã, como uma pessoa que está muito presente e engajada em comunidades de alguma parte da indústria de games, que é maravilhosa. Hoje, se vocês podem notar, eu não estou maluco, eu não tenho um convidado aqui, eu estou fazendo isso sozinho, assim como foi o primeiro episódio do Gamer Profile Podcast, e para cada dígito 1, ou seja, 01, 11, 21, 31, 41, eu vou fazer esse podcast sozinho e vou convidar os meus convidados anteriores a me mandarem perguntas para que eu possa ter um espaço onde eu conte a minha jornada do Gamer Profile Podcast, que eu acho que também é pertinente para a conversa. Para quem não me conhece, eu sou o Celso O'Donnell, que eu tenho uma história de 11 anos dentro da indústria de games como profissional, com passagens memoráveis na Santa Mônica Studio e principalmente na Blizzard Entertainment, por onde eu passei 10 anos da minha vida como profissional, ali representando diversas marcas dentro da empresa. Com isso dito, vamos direto para as perguntas. A primeira pergunta que me foi mandada foi do convidado do Gamer Profile, episódio 4, que é o Silver, um grande amigo meu, que está aqui comigo, inclusive, live, acompanhando, e ele participou do episódio 4. Convido vocês a assistirem esse episódio no Ultimate Dream Media, lá no YouTube. E ele me manda a pergunta: em sua infância, você cresceu em contato muito próximo com jogos? Gostaria que elaborasse como, agora, olhando para trás, teu Gamer Profile tomou forma. E aí começa um show and tell aqui. Absolutamente sim, Silver. Com 2 a 3 anos de idade, esse aqui foi meu primeiro console. Não foi exatamente esse, porque o que eu tinha ali foi vendido, quebrou, não sei o que aconteceu. Esse aqui, um amigo meu chamado Ravenous Lock, que inclusive, para quem sabe, fez o Ecoponto Brasil na época que o Overwatch foi lançado, ele me deu essa relíquia aqui de presente. É um telejogo, saiu antes do Atari, e ele tinha esses dois knobs aqui, que ele é o videogame e os controles aqui. Era uma coisa assim muito antiga mesmo, e você tinha só 3 jogos, aonde você tinha 2 palitos e uma bolinha do lado, e não dava para jogar futebol, tênis e paredão. Essa com certeza é a maior memória que eu tenho do Gamer Profile, de onde eu comecei a me envolver com jogos. Daqui foi o Atari, e aí foi River Raid, né, que é o River Raid, Galaga, Pac-Man, Enduro, e por aí a gente continuou. Mas meu primeiríssimo contato foi muito, muito cedo, com 2, 3 anos. E para não dizer que eu nunca larguei esse universo, teve um período de tempo ali de quando eu tinha aproximadamente 13 anos até os 19, aonde eu estava muito envolvido com esportes, não esportes, esportes mesmo e artes marciais. Essa era uma época que eu praticamente não tinha tempo para nada. Eu jogava basquete na escola, fazia competições intercolegiais, fazia capoeira e judô. E só aos 19 anos, quando eu vim para os Estados Unidos, aí sim eu comprei um PlayStation 1, comprei o Legend of the Dragoon e aí, meu irmão, o resto é história, né? Mas antes disso ali, do telejogo até os meus 13 anos, eu tive um Atari, eu tive um Nintendinho, que era o Phantom System, nem era o Nintendo original, era um Phantom System, e um Super Nintendo. Foram os videogames que eu tive, mas eu jogava Master System, jogava Mega Drive. Então a minha história como gamer realmente vem do berço, literalmente, e sem sombra de dúvidas é a maior e melhor memória que eu tenho do meu pai, que já é falecido, mas meus pais se separaram quando eu era muito pequeno. Então, a minha maior memória com meu pai era de jogar videogame com ele na minha infância. E até esse telejogo aqui comigo, esse jogão aqui, é uma memória que eu vou levar para sempre comigo. Beleza? E aí a segunda pergunta do Silver, que ele manda aqui como uma pergunta extra tem algum jogo que você já foi muito tryhard? Eu estava falando mais cedo, o único jogo que eu fui tryhard, que eu consigo pensar multiplayer, foi o StarCraft 2, na época que eu fui convidado para narrar uma competição de StarCraft 2 lá no México. O máximo que eu consegui ali foi realmente virar o Tier Gold, né, o Rank Gold, o que para mim foi um grande sucesso, mas para qualquer pessoa não é porra nenhuma. Né? As minhas ações por minuto são medíocres dentro do jogo, mas eu consegui fazer o meu melhor jogando a raça Zerg. Esse é o único jogo
PVP tryhard que eu consigo me lembrar de ter feito. PVE, aí onde eu tryhard muito são os troféus que eu tenho na PSN. Eu gosto muito de completar jogos, então é isso, basicamente é isso. Muito bem, pessoal, seguindo para a segunda pergunta, que é da Natália, do Gamer Profile, episódio 10. E ela pergunta assim: minha pergunta é, como você foi trabalhar na Blizzard? Se você era criador de conteúdo e foi morar nos Estados Unidos, ou já morava aí e rolou a oportunidade? Na verdade, nenhum dos dois, mas eu vou responder o que é. E se nesse tempo você conseguiu conhecer e conversar com os devs de World of Warcraft? Vamos lá, então. Para a primeira parte da pergunta, se eu era criador de conteúdo e foi morar nos Estados Unidos. Não, nesse não é o caso. Ou se eu morava nos Estados Unidos e rolou a oportunidade. Sim, eu já morava nos Estados Unidos, e a gente vai falar de como rolou a oportunidade, na verdade, né? Então, para contextualizar, eu vim para os Estados Unidos, eu tenho 45 anos de idade. Eu nasci em 1980, então supletivo, eu nasci em 1980. Em 1999, quando eu tinha 19 anos, eu vim para os Estados Unidos por conta própria, não teve nada a ver com a Blizzard, não teve nada a ver com a indústria de games. Eu vim aqui realmente para tentar desbravar ali uma vida nova e fazer uma vida para mim que, graças a Deus, deu certo. Foi uma coisa arriscada, eu deixei de fazer uma faculdade no Brasil para isso, mas, graças a Deus, e sorte ou empenho, seja lá o que for, deu certo. Com 34 anos de idade, a gente está falando de 2014, eu já estabelecido há muitos anos nos Estados Unidos, eu estava muito infeliz na minha carreira anterior, que era a parte de vendas. Eu tinha uma sociedade numa loja de camisas que fazia estampas e bordados e coisas do tipo. E eu estava muito infeliz lá, mas eu ganhava bem. E aí eu realmente quis buscar mais um sonho, assim como eu fiz com 19 anos, com 34 anos de idade, já casado, eu quis buscar um outro sonho, que era trabalhar na indústria de games, que é a indústria que eu amo, que eu sigo. Não, eu não só jogava videogames, mas eu seguia a indústria, seguia as notícias, era uma coisa que me interessava muito. Sendo assim, eu fui e comecei a aplicar para posições literalmente no primeiro ali no voltadas primeiro para os estados mais próximos meus, ou seja, Connecticut e Nova York. Depois eu abri essa pesquisa para os Estados Unidos inteiro, talvez Estados Unidos e Canadá, e por muito tempo eu não consegui nada. Passado o tempo e depois de muita frustração, eu consegui uma oportunidade na Blizzard de Austin, no Texas, e não a Blizzard de Irvine, na Califórnia, que é o HQ. O HQ que é o headquarters, né, da Blizzard, né, o HQ da Blizzard. E então, assim, foi talvez um pouco de sorte, talvez um pouco de empreendedorismo, seja lá o que for. Eu consegui buscar uma oportunidade para mim, e a forma que eu consegui uma oportunidade, porque eu não era no mercado de games antes, é que em Austin, Texas, a Blizzard, na época, em 2014, tinha um prédio lá, e esse prédio era 100% ou 90% de customer service. E lá eles tinham customer service, né, o atendimento ao cliente, para os Estados Unidos, mas também para a América Latina, em espanhol e em português. Com isso, eles precisavam de profissionais que falavam a língua portuguesa, que existe uma certa escassez em Austin, Texas, ou pelo menos tinha em 2014. Com isso, eu consegui buscar uma oportunidade. Eu morava em Massachusetts, foi onde eu sempre morei nos Estados Unidos até 2014, e com isso eu fui para Austin, Texas, morei lá um ano, fiz esse trabalho, fiquei longe da minha esposa fisicamente, o que foi realmente muito chato e muito triste na época, mas ela me apoiou, a gente ia se visitar a cada um mês e meio, ou eu ia para Massachusetts ou ela ia para o Texas. E aí, dentro dessas oportunidades, apareceu uma outra oportunidade para eu ser community manager, né, gerente de comunidade da Blizzard em Irvine, aqui na Califórnia, onde eu moro até hoje. E aí onde apareceu realmente a oportunidade de eu trabalhar com o Diablo 3 em manutenção do Reaper of Souls e, né, anos depois do lançamento do Rise of the Necromancer, que foi não a expansão, mas o DLC, que foi adicionado ao Diablo 3, mas mais do que tudo para representar Overwatch, que era a propriedade intelectual da Blizzard em 17 anos. Então essa foi a minha jornada para entrar na indústria de games. Não foi nem um pouco tradicional. O que eu fiz para conseguir entrar na indústria não é uma coisa que talvez eu aconselharia. Eu acho que existem outras formas, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E ela pergunta também no final se esse tempo eu consegui conhecer e conversar com os devs de World of Warcraft. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com devs de todas as franquias da Blizzard.
Com World of Warcraft foi mais no final, porque quando eu trabalhava com Overwatch e Diablo 3, eu conversava normalmente com esses devs. A não ser que seja um oi, um tchau, um bate-papo isolado. Profissionalmente falando, aí eu tive a oportunidade de interagir com devs de World of Warcraft, mas no final da minha carreira na Blizzard, quando eu trabalhei com Hearthstone. Eu trabalhei com Hearthstone de novembro de 2021 até março de 2024. Ali, como Hearthstone fazia parte da IP de Warcraft, a gente tinha colaborações entre departamentos de jogos representantes de Warcraft, que seriam Warcraft 3, Reforged, World of Warcraft, Hearthstone e Warcraft Rumble, aquele jogo mobile. Então existiam colaborações ali. Ali onde eu tive contato com profissionais e desenvolvedores e o time de marketing e o time de executivo, tudo de Warcraft. Mas essa foi uma interação limitada, porque eu nunca trabalhei diretamente com World of Warcraft. Beleza? Acho que eu consegui responder isso da melhor forma que eu podia. Muito bem, a próxima pergunta é da Café com FPS, que foi a minha convidada do Gamer Profile Podcast, episódio 2. E ela me pergunta, ela escreve, a minha pergunta é, como entrar na indústria de jogos sendo brasileiro? Quais desafios enfrentou e qual seria o caminho? Então aí é a outra parte da pergunta que eu guardei, que faz mais sentido agora a gente responder. Bom, entrar na indústria de jogos sendo brasileiro em 2025, quase 2026, realmente é muito diferente da minha realidade, né? Entrar na indústria, você tem que entender que, assim, existem muitos caminhos hoje em dia. Qual que é a sua proficiência? O que você faz bem? Se você falar, eu não consigo mexer num código por nada nesse mundo. Bom, você é bom de marketing, você é bom de relações públicas, você... Assim, Desculpa, me desconcentrei aqui. Você tem que realmente se perguntar qual que é a sua proficiência. Em empresas grandes, você tem departamento legal. Então, se você é um advogado, você tem uma oportunidade. Tem várias posições de marketing e, claro, tem as posições mais tradicionais de desenvolvimento, posições executivas. Então, você tem que realmente tentar entender qual que é a sua proficiência e buscar em cima disso. Uma pausa novamente, porque o Pipoca está aprontando. Dá licença. Bom, continuando, assim, as profissões que funcionam dentro da indústria, você tem posições de finanças, você tem posições de RH, então, de payroll. Então, existem várias profissões hoje em dia que cabem dentro da indústria de games que, vamos lembrar, a indústria que mais rende dinheiro hoje em dia em termos de mídia, mais do que música, mais do que filmes. Então, você tem muitos caminhos que você pode trilhar. É claro também, hoje existe acessibilidade, né? Hoje em dia você tem plataformas como a Unity, como a Unreal, que você pode gratuitamente estar mexendo nessas plataformas, criando jogos e publicando com um custo mais próximo do acessível, digamos assim. Inclusive, muitas dessas plataformas demoram para cobrar de você até você chegar num threshold, num limite ali, fala, olha, quando você vender tantas unidades, você começa a pagar a gente. Então, eu acho que existem muitas formas de você trabalhar. Agora, é claro, se você tiver a oportunidade de, no Brasil, se associar a uma companhia de prestígio já pré-estabelecido, uma Ubisoft, uma Square Enix, uma Blizzard, que seja, Activision, né, é muito legal. Agora, realmente, se você quer vir para o Meca, pelo menos de desenvolvimento dos Estados Unidos, com certeza seria a Califórnia o lugar mais indicado para você trilhar a sua carreira. Por mais que depois do Covid a gente tenha tido várias oportunidades de trabalho remoto, a gente vê isso diminuindo bastante. E é claro, vamos falar o óbvio, a gente está num momento de transição da indústria gigantesco agora, né? A gente está num momento onde você tem demissões em massa vindo de todos os lados. Então, uma coisa um pouco preocupante para quem está querendo entrar na indústria agora, mas como toda indústria é uma fase de transformação, as coisas vão se ajeitar. E a gente tem que fazer essas reinterpretações do que a indústria é a cada ano para poder entender como é que a gente pode se encaixar melhor nela, tá? Então, eu acho que consegui endereçar a sua pergunta. Da segunda parte seria quais desafios enfrentou e qual seria o seu caminho. O meu maior desafio é que eu não tinha, nos meus estudos, eu não tinha buscado trabalhar na indústria de games, né? Eu estudava administração. Então, assim, tem muito pouca coisa que eu pude transferir para lá.
o meu trabalho não tinha nada a ver com a indústria de games também. O máximo que eu tinha de tecnologia era porque eu mexia muito no Photoshop e no CorelDRAW, que são software, e o Adobe Illustrator, que são softwares que você pode fazer arte. O único contato de tecnologia que eu tinha era voltado para isso. Então, realmente o desafio para mim foi, aos 34 anos de idade, pegar uma posição de Customer Service, que é uma posição que paga muito pouco, então é investir nisso, ter uma pessoa do meu lado, que é a minha esposa, que me apoiou muito para que eu fizesse isso, sabendo que a gente ia ganhar menos dinheiro por um tempo, Deus sabe por quanto tempo. Então foi o desafio de não saber do que ia acontecer no amanhã. Mas, de formas gerais, eu acho que tudo deu certo e eu fiz uma aposta e se ela tivesse dado errado, eu teria voltado para Massachusetts e seguido minha vida de uma forma ou de outra. Então, acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar em termos de desafios. Beleza, Café? Obrigado pela pergunta. Seguindo para a próxima pergunta, nada mais nada menos que Tauê Neves, o Neves Tudão, grande brother, que fez e participou comigo do Gamer Profile, episódio 9, que vai ter parte 2 essa semana, já deixo o teaser aí para vocês. E ele manda para mim assim: Celção, a minha pergunta é: com toda a experiência vivida dentro da indústria de games, quais seus destaques positivos e negativos sobre o mundo dos games? Então, são duas perguntas. Então, os positivos e negativos sobre o mundo dos games da perspectiva interna. Os destaques positivos é que realmente a indústria é muito divertida, ela é muito bacana. Hoje em dia eu sei que isso é muito mais fácil, o que eu vou dizer, mas para uma criança dos anos 80 é uma coisa muito diferente, que é você pensar, você está num ambiente com 3.000 pessoas à sua volta, que era o meu caso ali quando eu fazia parte da Blizzard aqui em Irvine, na Califórnia, são aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 funcionários ali, e você está rodeado de pessoas que amam videogames. Eu cresci num ambiente onde falar de videogames, às vezes até você passaria vergonha. E lá você estava num ambiente onde, pô, no lançamento do Pokémon GO, todo mundo estava jogando Pokémon GO. E era legal, eram adultos, eram pessoas, às vezes até dos seus 40, 50 anos de idade, jogando Pokémon GO. Saiu um lançamento como Elden Ring, todo mundo conversava sobre isso. Então era uma coisa muito agradável. Eu acho que estar no universo de games como profissional te traz essa proximidade de pessoas que gostam muito disso. Então, quando a gente trabalhava com Overwatch, todo mundo jogava Overwatch, todo mundo gostava de jogar Overwatch e se divertia jogando Overwatch. Então é você trabalhar com um projeto que você acredita, que você gosta, que você está disposto a investir o seu tempo e o teu coração. Eu acho que essa é a melhor parte. A parte negativa, eu não sei, eu acho que eu diria que cara, é um trabalho. É um trabalho e você tem pessoas bacanas, você tem pessoas de boa índole, você tem pessoas que não têm tão boa índole. Você tem todo aquele Game of Thrones dentro de uma corporação, você tem o foco financeiro, que às vezes pode ser um pouco difícil de lidar quando você é muito apaixonado com uma coisa e você quer proporcionar o melhor serviço do mundo. A monetização de alguns aspectos pode ser uma coisa complicada, mas uma coisa que um funcionário... Assim, eu tenho certeza que tem coisas ruins que eu poderia mencionar aqui, mas um funcionário da Blizzard lá em Austin, lá em 2014, falou uma coisa para mim que eu tenho que concordar. Ele falou assim para mim: o meu pior dia na Blizzard é melhor que o meu melhor dia em qualquer outro lugar. É claro que existem pormenores aí, mas eu acho de formas gerais, pelo menos a Blizzard e a Santa Monica Studio, que foram os lugares que eu trabalhei, sendo que na Santa Mônica foram só 6 meses e na Blizzard foram 10 anos, eu posso te falar que a Blizzard é um lugar muito agradável de se trabalhar e eu me identifiquei e trabalhei muito bem com a grandíssima maioria das pessoas lá. Então eu não consigo identificar grandes coisas negativas, a não ser o dia a dia da corporação e os pesos das cobranças financeiras que fazem parte. Mas realmente, quando você proporciona um produto que é para trazer alegria para pessoas, você trazer problemas de monetização às vezes são um pouco complicados. Eu diria isso. A segunda parte da pergunta do Neves falou assim: se você encontrasse o Celso hoje como criança, né, o Celcinho criança aqui, o que você diria para ele para continuar a pensar que é incrível nos games e bastidores e que ele, o pequeno Celso, deveria esquecer porque por trás dos holofotes a coisa não é tão bonita quanto parece? Cara, eu acho que... Eu não sei se eu acho que eu falaria nada pro Celcinho, não.
porque quando eu joguei Diablo 3, ou quer dizer, quando eu joguei Diablo 1, muito antes de eu sonhar em fazer parte da Blizzard ou de representar o Diablo 3, eu não acho que eu deveria falar ou não falar alguma coisa que eu sei hoje para ele. Eu acho que eu vivia o meu universo naquela época, um menino ali de 15 anos, 16 anos que fosse. Eu não sei o que eu falaria para ele. O que eu acho a única coisa que eu falaria, talvez para o Celso adolescente, cara, vai ficar tudo bem. Você vai se encontrar, você vai encontrar uma profissão que você ama. Relaxa, que você vai dar certo. Eu acho que eu tive muita insegurança, como muita gente tem, sobre o futuro. Eu acho que é isso que eu falaria para mim. Fica calmo, vai dar certo, mas eu acho que eu não daria nenhum spoiler do que aconteceria no futuro. Se eu entendi a pergunta, bem. E mais uma vez, nada do que eu testemunhei e vivi dentro do universo dos jogos me faz pensar menos deles. E me faz pensar menos de algumas empresas, de algumas indústrias, de alguns profissionais, mas não do jogo em si. Eu acho que o jogo de videogame ele é uma preciosidade, é um universo interativo, onde você não dá play, deita para trás e fica, você é participante ativo. Em jogos como World of Warcraft, mais do que isso, cara, você é parte de um universo, você interage com pessoas, você faz relacionamentos, você casa, você encontra amigos para a vida. Então, assim, eu não tenho nada de ruim para dizer dos jogos. A indústria, assim como qualquer outra indústria, você tem momentos Game of Thrones, você tem momentos Succession, que é uma série que eu estou vendo agora, que existem muitas manipulações executivas ali acontecendo. E, cara, é o que é, sabe? Não dá para viver no mundo da lua que tudo são rosas. Não são, e todos os problemas que outras empresas têm, seja de mídias, seja de vendas de produtos, que seja lá o que for, elas têm problemas similares ao da indústria. Então eu não sei se eu falaria nada para o Celcinho, não. Talvez eu deixaria ele quietinho ali, vivendo aquele momento, para não ter nenhum spoiler para o que aconteceria para o futuro. Se eu entendi a pergunta bem, mas eu retorno em outro momento se eu achar que eu não entendi. Muito bem, a próxima pergunta é do Pox, que participou do Gamer Profile Podcast, episódio 5. E ele escreveu assim para mim: você trabalhou em duas empresas gigantes do ramo dos games. Queria saber qual a diferença entre ambas empresas, tanto em filosofia de trabalho, por exemplo, o que eles levam em consideração ao tomar uma decisão, de onde essa decisão vem e como ela é concebida, quanto também ao tratamento e regalias dos próprios funcionários. Eu vou começar com o final, tá? Porque é a parte mais fácil de responder. A outra é bem complexa, mas vamos lá. Em termos de... Se eu estou olhando para a minha esquerda aqui é porque eu estou olhando para a pergunta, tá? Vamos lá. Então, em relação a tratamento e regalias, eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Tanto a Blizzard quanto a Santa Mônica Studio foram experiências maravilhosas. Nas regalias, você tem o óbvio, que é, claro, a oportunidade de você ganhar os produtos da empresa de forma gratuita, e em alguns casos até edições de colecionador, que são mais caras e mais procuradas, e você tem a oportunidade de estar envolvido com todo aquele ambiente, né? No caso da Blizzard, no headquarters da Blizzard, você tem vários eventos e você pode fazer parte desses eventos, participar, interagir com pessoas. Você tem dias que tem refeições gratuitas lá que você pode ter, que não era todo dia, mas tinha eventualmente. Então você tinha vários eventos ali, claro, por você trabalhar na indústria, e aí não tem nada para Santa Mônica ou para Blizzard nesse sentido. Quando tem eventos, você consegue o que o brasileiro fala de dar aquela carteirada, né? Você, como funcionário, você tem acesso a determinados eventos a que você possa fazer parte. Seja no Brasil Game Show, quando eu ia aí, eu dava uma carteirada e podia entrar sem precisar ter uma badge comprada ou pega com antecipação, eu poderia simplesmente me apresentar lá e ter acesso a determinados ambientes. Então, é mais em relação a isso. Da empresa, normalmente, é mais o acesso a software. Essas são as regalias mais comuns. Agora, quanto à primeira parte da pergunta, essa é muito, muito densa, então eu vou tentar condensar um pouco, que ele está perguntando sobre a diferença entre empresas em filosofia de trabalho e o que eles levam em consideração a tomar uma decisão. Bom, de forma resumida,
tem um gerador de conteúdo americano aqui que ele é um economista. E o nome dele é Michael Pachter. E ele sempre fala, normalmente, a mesma resposta para quase todas as perguntas que ele recebe, que é It's a profit deal. O que quer dizer isso em português? É uma transação onde você busca o lucro. Você não busca nem renda, você busca o lucro, porque se você faz $1 milhão e você gasta 1.200.000, você não ganhou porra nenhuma e você está na dívida, né? No final das contas, qualquer estratégia de qualquer empresa de games, eu sei que isso é óbvio, tá? Mas segue aqui o meu pensamento comigo. A ideia é, it's a profit deal. No final das contas, você quer ganhar dinheiro. Agora, é claro, você pode ganhar dinheiro de uma forma agressiva e não tão boa para a experiência do jogador, e você pode fazer uma experiência incrível, dar um preço acessível e ter uma quantidade de jogadores com um jogo de muita qualidade, com um marketing correto, uma quantidade de jogadores muito grande, e você ganhar dinheiro em cima da qualidade do seu trabalho e não de você enforcar a sua player base com práticas de monetização que são predatórias e não são legais. Então, o foco de qualquer uma dessas companhias é essa. Agora, você tem trocas de estratégia drásticas dependendo da IP que você trabalha, com a propriedade intelectual. Ou seja, quando eu trabalhava com Overwatch, qual que era o nosso foco? O nosso foco, primeiro, foi no lançamento do jogo. O foco era da gente criar o máximo de barulho possível, criar o máximo de olhos e expectativas em cima do jogo possível. Quando a gente lançou, no caso da estratégia da América Latina, quando a gente lançou o Lúcio e a Sombra, fazer um buzz ainda maior, porque eram personagens que representavam a região. E você fazer o buzz para o lançamento do jogo. Uma vez que o lançamento do jogo foi feito, ok, agora a gente vai focar num publishing focado em em eventos sazonais, que eram o quê? Os jogos de verão, o Halloween, né, o Natal, né, o Ano Novo Chinês, tinha todos aqueles eventos dentro do jogo. E a preocupação era fazer uma estratégia, mais uma vez, que a gente potencializasse a nossa monetização, que era a partir das loot boxes, de forma que a gente entregasse para a player base uma experiência maravilhosa e, ao mesmo tempo, tentasse rentabilizar, essa palavra existe, eu imagino que sim, rentabilizar o máximo possível de volta para a gente. Então, a ideia era essa. E em todas as franquias que eu trabalhei eram assim, só que de formas diferentes, né? Quando eu trabalhei na Santa Mônica Studio, por exemplo, God of War Ragnarok para PC era um jogo já estabelecido, então o marketing já foi muito menor, porque a gente já tinha vendido a ideia 2 anos antes, todo mundo já entendia o que era o jogo, era só você posicionar ele para que o lançamento do PC fosse bom, e aí vocês botaram, no caso a Santa Mônica botou um profissional como eu ali na frente, principalmente nas comunidades da Steam, para poder manusear ali os problemas iniciais que normalmente acontecem, porque, né, PC cada um é diferente, então você vai ter problemas diferentes com placas, com instalações, com bugs e coisas do tipo, então eles botaram um cara como eu ali para fazer a ponte. Agora, a monetização daquele jogo era pago uma vez e acabou, e você quer que ele funcione com frequência. Então, realmente depende muito da franquia, do lugar aonde ela está, né? Quando eu falo lugar onde ela está, quando eu fui virar Community Manager e o meu foco era Diablo 3, o foco ali era manter o goodwill, né? Manter o bem-estar do jogador de Diablo 3, porque a gente estava implementando temporadas, não tinham conteúdos novos tão grandes assim, então o nosso foco não era nem rentabilizar e vender o jogo, porque a gente já tinha vendido o jogo, pelo menos para a maioria do público que estava interessado nisso. O momento ali era a retenção daquele público, para que ele continuasse engajado com o jogo, continuasse, para que a gente pudesse manter aquele público ali o mais fiel possível para fazer a ponte para um futuro lançamento. Então, realmente a estratégia depende muito, não é nem só da companhia do jogo. Dentro da Blizzard, a estratégia de World of Warcraft, de StarCraft, de Heroes of the Storm, de Hearthstone, de Overwatch, completamente diferente, porque os públicos são diferentes, a monetização é diferente, o momento, o timing que a IP está no momento é diferente. Então, realmente é muito difícil fazer uma resposta que consiga responder a todas. Cada uma realmente tem uma nuance e não é de uma companhia para outra. Eu acho que é mais de uma IP para outra. Beleza, Pox? Eu acho que eu respondi toda a sua pergunta. Beleza, acho que eu respondi sim. Obrigado, Pox, mais uma vez. A próxima pergunta nós vamos agora para o Nitrão, que participou do Gamer Profile episódio 7. E ele manda para mim.
um áudio no Twitter. Deixa eu pegar o áudio dele do Twitter aqui agora, caramba. Vamos ter que fazer ao vivo aqui, peraí. Eu acho que o áudio dele vai vir muito baixo, mas eu não vou mexer no negócio aqui não. Peço desculpa para vocês, eu repito a pergunta dele, tá? Vou botar aqui o áudio dele agora, vamos ouvir aqui junto. 3, 2, 1, vai. Cara, como um apaixonado pelos games e alguém que trabalha e tem muita experiência na indústria, trabalhou, né, e tem muita experiência no meio, qual que é o grande gap entre aquilo que os fãs às vezes pedem, falam, poxa, podia ter isso, podia ter aquilo, e a aplicação disso de uma forma efetiva para a empresa dos jogos? Porque eu vejo que muitos jogos, não só multiplayer como single player também, eles enfrentam alguns problemas. Você vê aí, por exemplo, série Pokémon, que não tem gráficos bons, jogos multiplayers com diversos problemas, não só às vezes mecânicos, às vezes de comunidade, etc. Qual que é o grande gap da aplicação da resolução desses problemas para dentro do jogo de maneira prática, visto por dentro da indústria? O melhor que eu posso dizer em relação a isso é, como eu falei na pergunta anterior, it's a profit deal. No final das contas, a empresa está ali para lucrar. Normalmente, eu não estou falando que é sempre o caso, e eu não estou falando nada em relação a Blizzard, estou falando em relação a businesses de gaming, tá? Normalmente, quando você tem uma resolução... Peraí, vamos voltar aqui no tempo. Quando você tem um problema e você tem um gerenciamento de comunidade competente, modéstia à parte, eu era isso, quando você tem isso muito bem estabelecido ali, você vai ter uma comunicação entre empresa e jogador, quer dizer, entre jogador e empresa muito fluida e muito clara. E você vai estar reportando, o profissional de marketing aqui vai estar reportando para a empresa de forma semanal e muito bem detalhada, com dados e com sentiment reports, né? Reports que dão visibilidade para a empresa de como o jogador está se sentindo, né? A gente chama de player health, né? A saúde física, não física, mas a saúde emocional da nossa player base, dos nossos jogadores, e a empresa está sabendo disso. Como uma empresa, ela quer fazer dinheiro. Como é que ela quer fazer dinheiro, teoricamente? Sempre jogadores felizes. Jogadores felizes dão mais dinheiro para a empresa. Isso de uma forma muito objetiva. Quando você tem jogadores infelizes e a empresa não fazendo uma resolução, existe em algum lugar dessa equação uma contabilidade que não está batendo. Vou dar um exemplo muito claro. Jogo o jogo X, os servidores desse jogo está na América do Norte. Bote servidores na América Latina, né, servidores regionais. Se a empresa não está colocando servidores regionais para essa região, você tem alguns problemas que podem existir. Às vezes a tecnologia do jogo, por ser muito antigo, pode ter alguma dificuldade de ser implementada, mas com maior frequência você tem o investimento financeiro que você vai fazer para resolver esse problema não vai te dar o ROI, que é o Return of Investment. Então, basicamente, quando você tem um problema que é conhecido, que a empresa conhece por ter profissionais bons que trazem essa comunicação para dentro do time executivo, e essa resolução não é feita, normalmente é porque o investimento para que isso seja resolvido não está alinhado com o planejamento da empresa. Entendo perfeitamente que isso possa ser absurdamente frustrante para jogadores, mas no final das contas é isso. A grande frase que eu repito é "It's a profit deal". Toda empresa que lança um jogo quer que o seu jogo venda muito, quer que todos os jogadores sejam muito felizes, porque jogadores felizes gastam mais, jogam mais, promovem mais, fazem marketing boca a boca, contam para mais pessoas, chamam para jogar. Então, se essa resolução não está sendo feita, é porque existe alguma barreira aí no retorno do investimento da aplicação do dinheiro nessa resolução. Seria a melhor resposta que eu poderia dar em relação a isso. Entendo perfeitamente que do lado dos jogadores isso é extremamente frustrante, mas eu garanto para você, se não existe uma solução, é porque não existe uma justificativa financeira que traga esse investimento de volta para a empresa. Beleza, Nitrão? Espero que eu tenha conseguido trazer para você aí uma resposta bacana para a sua pergunta. E agora a gente vai para
penúltima pergunta, que é do Nader, do Gustavo Nader, grande Gustavo Nader, que veio no episódio número 8 do Gamer Profile Podcast, e ele veio me perguntar num áudio do WhatsApp, que eu vou botar aqui também, espero que vocês ouçam. Fala, Celção, tudo bem, meu camarada? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é trabalhar dentro de uma empresa de games? Como é ver o processo acontecendo e as várias áreas que estão se integrando organicamente ou não dentro desse processo? Olha, é a melhor experiência profissional da minha vida. Eu acho que é a melhor forma que eu posso falar. Eu não vou nem tentar falar, tem um lado bom, tem um lado ruim. Cara, é muito bacana, principalmente quando você é fã de uma franquia, quando você é fã de uma empresa. Você tá ali no dia a dia, você tá indo pegar um café ali no campus e cruzar com o Michael Morhaime, dar um oi para ele, que era o presidente e CEO da Blizzard na época que eu trabalhava lá. Você vê a arte conceitual de um personagem como o Genji do Overwatch e a sua progressão até ele virar um personagem ali na tua frente, as interações, você às vezes dá até um pitaco ali que funciona, que é uma coisa que a gente pode conversar algum dia. Eu dei alguns pitacos em algumas coisas de Overwatch que acabaram virando realidade e viraram parte do jogo por muito tempo, às vezes até hoje algumas coisas ainda existem, mas é uma coisa muito legal, muito, muito legal mesmo. É claro que quando você está lidando com pessoas extremamente criativas e com um poder de decisão muito grande, às vezes você pode se frustrar porque você nota uma coisa que às vezes poderia ser um pouquinho diferente, principalmente quando está relacionado à sua cultura. Você como brasileiro ali vê alguma coisa. Eu vi uma coisa do Lúcio uma vez, uma skin dele de capoeira que eu, putz, tem alguma coisa aqui que não tá clicando e tudo. E eu fui lá e falei, olha, eu sou capoeirista, tem uma história com isso, não sei o quê. Ah, legal, pô, vamos marcar. E aí nunca deram seguimento a isso. Isso pode ser um pouquinho frustrante, eu não vou mentir, mas de formas gerais, você vê um time criativo botando uma coisa ali e virar realidade é a coisa mais legal do mundo. Acho que uma das experiências mais legais que eu já passei dentro da Blizzard, especificamente com Overwatch, foi... na verdade eu vou falar duas. Uma para Overwatch foi todo o ARG da Sombra, todo o planejamento para que houvesse todos os teasers da Sombra até culminar no lançamento dela na BlizzCon de 2016 a 2017, agora eu não estou lembrando. E aquele processo foi fantástico, você vê a comunidade ali fervendo e você no background sabendo tudo o que está acontecendo, não podendo falar nada, mas fomentando ali, jogando fogo, jogando gasolina naquele fogo e vendo tudo aquilo acontecer, foi muito legal. Todo o planejamento por trás da implementação do Necromante no Diablo 3, eu participei de várias iterações do que aquilo seria e realmente ver toda a ideia de conceito até a implementação dentro do jogo e o anúncio e você vê a galera principalmente da comunidade de Diablo 3 comemorar finalmente uma coisa nova no jogo, cara, é muito gratificante, é muito legal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu posso trazer aqui como resposta para você. Nader, muito obrigado pela sua pergunta, tá? E agora, olha, eu queria dar um shout-out aqui. O Thiago Adamo, que participou do episódio 6, ele se enrolou e não conseguiu me mandar uma pergunta a tempo, então a gente deixa para uma próxima oportunidade. E o Parforte, que participou do episódio 3, ele está muito doente e ele realmente não está podendo... não pôde mandar essa pergunta a tempo para mim. Então eu postei no Twitter perguntando se tinha alguém que queria me mandar alguma pergunta. E claro que o meu amigo Red não falhou, né? Grande Red Sliver, meu filho virtual, que gravou comigo por muito tempo o meu outro podcast, que é o Please Be Excited Gamescast, que deu um tempo aí indeterminado. E ele me mandou 4 perguntas. Eu vou começar pela última, que é a mais simples. Ketchup na pizza pode? Pode e deve, dependendo da pizza. Se tiver um catupiry e tudo, pero no mucho, né? Mas uma pizza de queijo ali, uma calabresa, para mim, ketchup é muito bem-vindo, tá? Então essa é de brincadeira. Agora as mais sérias, vamos lá. Qual foi o rolê mais aleatório que você já foi? Cara, se a gente quiser fazer focado na indústria de games, eu diria que foi um after party, né? Uma party depois da BGS, onde tinham muitos executivos. E aí, não sei se eu quero me diminuir, mas assim, eu me senti muito fora
de lugar ali, porque a minha posição dentro da Blizzard nunca foi de teor executivo. E essas pessoas têm uma linguagem muito específica, essas pessoas têm uma... Se eu quiser falar de forma clara, uma pose, uma necessidade de se mostrar e tudo. E foi... não coube ali. Eu não sei se isso caberia como rolê aleatório. Mas foi o tipo da coisa que eu falei assim, cara, esse Tetris não está encaixando para mim. Então eu fiz ali a sala que eu tinha que fazer, dei um oi para meia dúzia de pessoas que eu conhecia e fiz o meu melhor para me pirulitar dali, porque o ambiente que eu me sinto mais à vontade não é nesse ambiente, né? É um ambiente mais de barzinho, tomar uma cervejinha, bater um papo. Então não sei se isso poderia ser categorizado como aleatório, mas foi esquisito o suficiente para eu falar assim, meu irmão, eu trabalho na indústria de games, faria sentido eu estar aqui, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade de trabalho específica aqui. Eu prefiro tomar uma cervejinha com uma galera. E foi o que eu decidi fazer. Um rolê aleatório que eu fiz que eu gostei, numa dessas BGS, foi ir num karaokê. Pronto. Esse tá mais aleatório do que o outro. A gente foi num karaokê e foi bem divertido. E não tem nada a ver com games e tudo, mas acabou sendo um rolê divertido e inesquecível para mim. Muito bem. Pergunta número 2. Qual empresa, evento do mundo dos jogos que você mais gosta e por quê? Bom, o que eu sempre vou mais gostar, como criança que nasceu nos anos 80, é a E3. Infelizmente, a E3 terminou. A última E3 que aconteceu foi em 2019 e eu tive o privilégio que, dando a carteirada da Blizzard, voltando a uma das minhas primeiras perguntas lá, eu pude participar, eu pude fazer parte dessa última E3. Foi maravilhosa, inesquecível, eu tenho muitas fotos e muitas memórias que eu vou para sempre lembrar. Do Brasil, é claro que é a BGS, eu não fui nos outros eventos que tem, agora tem a Gamescom Brasil, tem uma de anime também, agora que eu esqueci o nome, que o Omelete faz, mas a BGS para mim é um evento que eu gosto muito. E é claro, se eu puder falar ano que vem agora, eu vou ver se eu consigo ir, eu não sei se vai dar, mas o Final Fantasy XIV Fan Fest talvez seja o evento atual que eu mais gostaria de ir aqui nos Estados Unidos, porque a Final Fantasy XIV eles normalmente anunciam uma expansão ali. Mas é claro, agora abrindo, tem vários eventos que eu gosto. Tem a Gamescom original, que é na Alemanha, eu nunca fui, é um evento gigantesco e eu gostaria muito de ir. Provavelmente, se eu fosse na Gamescom da Alemanha, provavelmente ele ia se tornar o meu evento preferido. Então eu acho que ele mudaria se eu pudesse vivenciar ele algum dia. Espero que isso aconteça em breve. E um shout-out para PAX, né, o PAX Prime, que é em Seattle, o PAX East, que é em Boston, que eu ia todo ano antes de jogar. São eventos mais de comunidade de games, muito legais que eu recomendo se você tiver a oportunidade de ir um dia. E a última pergunta para a gente fechar aqui é: qual recomendação você daria para jovens streamers, community managers e pro players que estão adentrando ao mundo dos games? Cara, essa pergunta é muito grande, eu vou ter que separar ela para responder ela corretamente. Bom, recomendação que eu daria para jovens streamers. Eu não tenho absolutamente nada para falar para você. Eu sou um beginner, eu estou começando agora esse processo, eu não entendo absolutamente nada, principalmente quando você entra em outras plataformas como o TikTok. Então, assim, eu tenho mais é que ouvir e aprender. Mas se eu fosse dar algum conselho para a pessoa que está fazendo streaming, do pouco que eu entendo, cuide bem da sua imagem e se preserve. Porque existe uma vulnerabilidade que você tem que abrir aqui e é muito importante que você saiba aonde tem que parar isso. Aonde existem as amizades reais e aquelas amizades parasociais, acho que chama parasociais, né? E você saber diferenciar isso muito bem. Por exemplo, eu tenho no Red Sliver, que mandou essas perguntas aqui, um filho virtual, um amigo para a vida, mas eu tenho muitas pessoas que participam da minha live, já participaram, que são pessoas que eu tenho um relacionamento um pouco mais separado. E não é porque é uma pessoa melhor do que a outra, mas realmente você tem que entender que esse ambiente de internet é um pouco estranho e você tem que se preservar e se distanciar um pouco de algumas pessoas em algumas situações, na maioria dos casos. O relacionamento online, principalmente de streaming, ele é mais parasocial do que real. Então, é só cuide de você, homem ou mulher. Mulher, claro, mais ainda, mas homem ou mulher, cuide-se bastante sempre. É o único conselho que eu posso dar. Para CM, para Community Managers, também cuide muito bem de você, cuide muito bem da sua saúde física e mental. Tente entender
que normalmente o CM ele tem um nome fantasia, né? O meu era o Mildaço e o meu nome é Celso. Tentar separar que muitas coisas que nego vai querer bater, que pessoas vão querer bater, que elas vão bater no Mildaço e não no Celso. O Celso é o marido, é o filho, é o pai do Pipoca, e você saber separar, porque quando você representa uma empresa, e uma empresa que tem jogadores muito apaixonados, você às vezes vai apanhar, mas você tem que separar, que quem está apanhando é o profissional e não o pessoal. E que você, para community manager, isso é muito, muito difícil, mas é importante. Eu demorei anos para aprender isso, eu queria ter aprendido mais cedo, que é, uma hora você tem que abaixar o seu celular, virar ele ao contrário, botar ele aqui e parar de olhar. A não ser que seja o lançamento de um jogo, um momento muito importante para a franquia, você precisa lembrar que você é um ser humano e que você não pode estar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana no seu trabalho, porque eu sei, cada vez mais, o trabalho do gerente de comunidade é de conexão a mídias sociais e à comunidade 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Não vire essa pessoa. Tenha tempo para você, cuide de você antes de você cuidar do seu trabalho e da sua comunidade. E é claro, aproveite, porque a vida é feita de ciclos. Esse ciclo vai passar, ou você vai para outra indústria, ou você vai para outra posição, e o trabalho de community manager, para mim, é o trabalho mais honesto, e mais bacana, e mais conectado com o jogador que existe. Então aproveite essa fase da sua vida, porque ela é muito especial. E eu vou sempre, sempre me lembrar com os olhinhos brilhando das oportunidades que eu tive a partir desse trabalho de gerenciamento de comunidade. E para os pro players, mais uma vez, cuide de você e cuide da sua imagem, mas, e aí eu vou ser a pessoa horrível, mas eu vou falar, tem um plano B. Porque o jogador pro player ou o cara que quer ser um pro player, ele tem um tempo muito limitado, ele fica velho dentro da pro player scene muito rápido, principalmente para jogadores que precisam de reflexo, e a vida continua, existe uma vida pós o pro player, né? E você tem que poder se preparar com estudo, com faculdade, com emprego, para que coisas aconteçam. Eu sei que ao mesmo tempo que você tem, para você ser um pro player bom, às vezes você tem que abdicar de algumas coisas, você tem que treinar muitas horas, você tem que deixar de fazer algumas coisas, uma faculdade que seja, mas sempre tenha em mente a importância de um plano B. Não é que você não vá entregar 100% de si, mas entenda que às vezes até mesmo 100% de si pode não ser o suficiente ou pode não te dar frutos para a tua carreira, para a vida toda. Tente entender, até mesmo como pro player, como é que você pode trabalhar como um coach, não um coach de pessoas ali que estão querendo ficar melhores no jogo. Coach, treinador dos jogadores. Como é que você pode ter o seu próprio time? Entenda mais sobre o business em volta de esportes para que você possa entregar mais dentro do mercado e poder monetizar isso de forma positiva para que você tenha prosperidade financeira dentro da sua vida. Não fique no ciclo do tryhard, eu vou ser o melhor Grandmaster do meu jogo, eu vou ganhar todas as competições, porque existe uma vida após isso, principalmente para esportes, e essa vida termina muito cedo. Muito bem, senhores. Com isso, então, nós fechamos o 11º episódio do Gamer Profile Podcast. Eu peço desculpas que a minha garganta está muito ruim, mas eu quis fazer muita questão de que eu pudesse entregar esse conteúdo para vocês hoje. Agradeço muito a todo mundo que esteve ao vivo aqui comigo, a Anitta, o Silver e a galera que colou aí no Kik pela primeira vez. Um grande abraço aí para quem colou do Kik para dar um salve aí na live hoje. Tá bom? Então, fiquem com Deus, gente. Essa semana eu vou ter mais gravações do Gamer Profile Podcast. E aí eu deixo para vocês um teaser aqui, que a Daiane e o Neves vão aparecer essa semana aí para poder participar do podcast também. De resto, pessoal, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.